Se você foi uma criança nos anos 2000, é provável que tenha crescido assistindo Ben 10, Liga da Justiça, Jovens Titãs e tantos outros desenhos de ação com muita porradaria do jeito que a gente gosta. Mas ali em meados de 2007 foi criado no Canadá um desenho que não necessariamente era de ação. Na verdade ele tinha uma pegada mais voltada para os adultos, pois o grande tema dele era reality shows. Esse desenho de comédia com algumas críticas sociais e muitos, mas muitos momentos nem um pouco infantis. Maior filé, né? Não? Vocês conhecem mais alguém? Popozão redondinho igual a uma maçã? Puxa, não se vê isso todo dia. Pode crer, meu chapa. Não mesmo. Eu sei qual é. Você gostou desse filme? Chegou do nada e fez sucesso no mundo inteiro, com direito a 6 temporadas e mais de 130 episódios, além de ter alguns spin-offs. Mas esse desenho era bom mesmo? Ou era apenas a nossa memória nos enganando? Bom, é isso que veremos nesse vídeo. Por isso hoje, nesse maldito canal, vamos fazer uma análise completa de Ilha dos Desafios. um desenho que definitivamente não era infantil. Nice. Eu quero ser famoso. Rapaziada, o desenho funciona da seguinte maneira. 22 jovens foram chamados para um acampamento chamado Wawanakwa, que fica em algum lugar do Canadá. Os adolescentes são divididos em 2 times, os esquilos berrantes e os robalos assassinos. Esses participantes participarão de provas no mínimo questionáveis. Por exemplo, a primeira competição envolve pular de um penhasco de 300 metros de altura num lago infestado de tubarões. Mano, não é por nada não, mas eu acho que o BBB deveria ter esse tipo de prova, tá ligado? Porque desse jeito fica muito mais emocionante. Eu nunca passei mal tomando leite. Enfim, a equipe que vencer as provas garante a imunidade. E no final do programa, o último que sobrar vai ganhar o prêmio de $100 mil. Chegou a hora de falar sobre o verdadeiro coração dessa série, os personagens. Porque olha, se tem uma coisa que brilha aqui, é o desenvolvimento deles e das relações entre eles, especialmente os casais. Dá até pra dizer que é como ver uma fogueira pegando fogo aos poucos, tá ligado? Cada faísca trazendo algo novo, até que de repente já tá tudo pegando fogo e você já está totalmente envolvido na narrativa. E claro, não dá pra ignorar as eliminações. Mano, as eliminações. Cada episódio dá aquele frio na barriga, sabe? Porque fica tudo com um clima de suspense muito forte e você fica ali torcendo de verdade para que o seu personagem favorito não caia fora. Mesmo quando o episódio parece meio morno, a tensão do final chega e deixa tudo mais emocionante. E segura aí, porque no fim desse vídeo tem surpresa. Vou montar uma tier list dos personagens e também ranquear os casais da série. Além disso, próximo ao final do vídeo vai ter a participação especial de um canal do YouTube especializado apenas em Total Drama. Então segura aí que o vídeo hoje ficou bem bacana. E não esqueça de falar os seus personagens e casais favoritos nos comentários, pois isso, além de estimular um debate tão legal sobre o desenho tão marcante, ainda vai ajudar com o engajamento do vídeo. Então coloque aí a sua opinião nos comentários. Para começar falando sobre os personagens, o primeiro que me vem em mente é o apresentador desse programa, que é um completo psicotapa, Chris MacLean. Ele é um dos meus personagens favoritos da série, por ser um sádico que praticamente tortura os participantes. Maior filé, né? Mano, ele basicamente serve lixo pra eles comerem. Cara, qual a necessidade disso, tá ligado? Eu acho hilário a maldade desse cara. E junto dele tem o chefe, que é um ex-militar e trata os campistas como se fossem soldados numa guerra. Ele é muito engraçado e em determinado episódio chega a fazer uma paródia do Jason de Sexta-feira 13. Mas pra isso falta. Agora, sobre os participantes temos Gwen, a gótica que todo mundo se apaixonou na infância, Heather, a vilã do desenho, Izzy, uma maluca que é procurada pela polícia, Duncan, um marginal que acabou de sair do reformatório, Justin, um cara que é muito bonito e nada além disso, Lindsay, o estereótipo da loira não muito inteligente, Courtney, a certinha do rolê, Owen, o gordinho gente boa,
Mano, todo mundo já teve um amigo igual ao Owen, não adianta negar. Se você não teve um amigo igual ao Owen, então é porque você é o amigo igual ao Owen. Leshauna, aquele tipo de pessoa que não leva desaforo pra casa e sempre interfere quando vê uma injustiça. Com certeza é uma das melhores personagens do desenho e que ela teve de ser nerfada pra poder ser eliminada, porque ninguém ia conseguir derrotar ela. Mas não vou dar spoiler agora sobre isso, segura aí. Jeff, o bom e velho caipira que tá sempre de boa com a vida. DJ, um brutamonte sentimental. Bridget, uma loira good vibes. Trent, um sortudo que conseguiu namorar com a Gwen. Eva, uma maromba de academia que tem dificuldade pra socializar. Ela é tão insuportável que conseguiu ser eliminada 2 vezes. Harold, que tem uma fanbase enorme na internet. Ele é um cara meio nerd, meio porco, que vive sendo zoado pelos outros e é muito bom em queimada, pelo menos quando se trata de desviar. Sadie e Kate, que são 2 amigas que não se separam de jeito nenhum, são praticamente dependentes uma da outra. Beth, que é tipo aquela personagem Beth a feia da novela, tá ligado? Cold, que é o personagem que eu mais me identifico por motivos que tenho até vergonha de admitir. Topa sair qualquer dia? Não. Que tal sexta? Não. Sábado pra mim tá bom. Que tal sábado? Eu não vou sair com você. Nunca. Tá bom, beleza, tá? Então, domingo está fora de questão? Talvez não esteja preparada para o Mestre Code. Tyler, um cara que não serve pra nada, eu realmente não sei o que falar sobre ele. Noah, que é aquele cara que se sente mais inteligente que todo mundo, mas na verdade ele só é muito chato. Ele é tipo o Demeter de Cobra Kai, muito chato, maluco. Ezequiel, o típico usuário médio de Discord, vou já falar sobre isso quando chegar na eliminação dele. Enfim, vamos logo pra história. Eu nunca passei mal tomando leite. Como já explicados, os participantes estão em 2 grupos, e o grupo que perder as competições vai ter que eliminar um membro por meio de uma votação entre eles. Ou seja, você vai ter que eliminar alguém do seu próprio grupo, enquanto o outro grupo vai ter imunidade naquela rodada. Vai, Neymar. A primeira prova consiste em pular de um penhasco dentro de um círculo. Detalhe, o redor desse círculo vai estar infestado de tubarões. Depois dessa prova, eles vão ter a missão de construir sozinhos uma banheira, e quem terminar a banheira primeiro e melhor vai ganhá-la como bônus, além da imunidade. Bridget, Duncan, Tyler, Eva e Jeff são os primeiros a saltar. DJ se recusa a pular por um trauma que ele teve quando era mais novo e por isso ganha um chapéu de galinha, que é o que ele é. O resto dos campistas cumpre o objetivo, com exceção de Courtney, que também se recusa e também é obrigada a usar um chapéu de galinha. A equipe que tivesse mais pessoas saltando ia ganhar uma facilidade na segunda parte do desafio. No caso, eles iriam ganhar carrinhos de mão para ajudar a levar os materiais da banheira, enquanto a outra equipe ia ladeira abaixo com a Heather, e além de sair batendo o pé e se recusando a pular, eis que do nada Leshauna perde a paciência, e numa cena simplesmente deliciosa de se assistir, ela e a Heather começam a discutir, até que num ato de pura justiça poética, puf, a Leshauna joga a maldita lá de cima. Cara, ver a Heather se dando mal não tem preço, e como se esse momento já não fosse bacana o suficiente, a Lindsay, vendo uma amiga dela voando pelos ares, finalmente toma coragem e pula também. A única que trava de vez é a Beth, que para sua infelicidade acaba ganhando o icônico chapéu de galinha. Enquanto isso, os esquilos berrantes chegam primeiro ao acampamento, graças aos carrinhos, e conseguem montar a banheira na maior tranquilidade. Já os robalos assassinos, bom, esses só sabem brigar entre si, desperdiçando qualquer chance de vitória. Estava tudo se desenhando para Courtney ser eliminada, mas aí, do nada, Ezequiel, completamente sem noção, solta umas pérolas que caem como uma bomba no acampamento. Ainda não entendi por que perdemos. Eles lá é que tem 6 mulheres. O que você quis dizer com isso? Vai explicando. Os homens são melhores e mais fortes que as mulheres. Não acredito. Esse mané não disse essa parada. Ainda acha que precisamos de você? Eu acho que não. Olha só, galera. Vamos pegar leve com ele. Ele nem acha que homem é mais inteligente que mulher. Mas é claro que é. Resultado, ele acabou selando o próprio destino e indo para o barco dos fracassados. Aí, moleque, você ainda tem muito que aprender sobre o mundo real. O segundo desafio consiste em correr por 20 km ao redor do lago. Sai da frente, Satanás!
Eu nunca passei mal tomando leite. E quando essa corrida finalmente acaba, o Pedro Bial desse universo oferece um banquete dos bons pra galera. Tomava leite de manhã, leite no almoço, à tarde não posso ficar sem leite quentinho. E todo mundo come numa boa. Mas como todos sabemos, o Chris não é flor que se cheire. E ele só deu essa comida pro pessoal pra prepará-los para o próximo desafio, que era ficar acordado pelo máximo de tempo possível. E o último que ficasse de pé ganharia a competição junto de sua equipe. Depois de 12 horas acordados, já dá pra ver quem é quem nesse jogo. E quem toma a dianteira, claro, é a Heather. Sem perder tempo, ela já começa suas malvadezas, propondo uma aliança com a Lindsay e a Beth. Só que né, a gente sabe bem que essa parceria não é por amizade. Ela só tá se aproveitando da ingenuidade das duas pra manipular tudo ao seu favor. E aí vem o primeiro ato de vilania: pegar o MP3 da Eva na surdina, já com segundas intenções. Sim, você ouviu certo, MP3. Lembra disso? Aposto que tem gente por aí que nunca nem viu um desses ao vivo. Comenta aí se você já usou um MP3. Os campistas estão tão cansados que começam a ter alucinações. E nesse momento, um dos casais da série ganha um certo desenvolvimento. Esse casal seria Gwen e Trent, que começam a conversar e gostar um do outro. Quando for, você conhece o WhatsApp? Tu gosta de bater, né, Neymar? Eu vou cagar. Depois de impressionantes 85 horas, só sobraram os dois mais estilosos do programa, Gwen e Duncan. E quando o Duncan foi no banheiro se aliviar, vacilou e acabou caindo no sono, perdendo a prova. Então Gwen é a vencedora e os esquilos berrantes garantem a imunidade. Então, lembra-se que a Heather roubou o MP3 da Eva? Pois é, a Eva, sem saber quem tinha sido, acusou todo mundo e fez a maior confusão. E por esse motivo, todos votaram para que ela saísse, sendo a eliminada do programa. Agora um episódio clássico da série, o da queimada, onde podemos ver todo tipo de habilidade, como o Cody, que é bom arremessando, e o Harold, que é bom desviando. Ele deve ter desviado de muita surra na escola, isso sim. O clima do jogo já começa pesado, com a Gwen e o Duncan tão cansados da última prova que não conseguem jogar. Outro que não faz nada é o Noah, pois como eu disse antes, ele se sente mais inteligente que todos e ao invés de jogar, fica lendo um livro. Nesse momento eu torci pra ele ser atingido na cabeça. Que maluco chato, meu irmão. Pelo menos por agora, não sei nas outras temporadas. E por não ter ajudado no jogo, sua equipe perde e ele é o eliminado da vez. Próximo, agora esse aqui se baseia numa demonstração de talentos, tipo aquele programa que passava antigamente no SBT, Qual é o seu talento? Eita que hoje o vídeo tá nostálgico, tô só desenterrando pérolas aqui. Mais alguns exemplos? Bom, Super 11 e Chaotic, quem lembra desses desenhos? Enfim, chega de devanear. Eu nunca passei mal tomando leite. O Chris fala que as duas equipes têm 8 horas para escolherem 3 competidores que vão mostrar seus talentos e serão julgados pelo chefe. A equipe que conseguir mais aprovação ganha a imunidade. Os esquilos berrantes escolhem o Just por ser bonito, o Trent por tocar violão e a Heather para dançar balé, enquanto os robalos escolhem o Jeff para andar de skate, o DJ para dançar com uma fita e a Bridget por conseguir plantar bananeira por 20 minutos. O chato desse episódio é porque o personagem mais talentoso, que é o Owen, porque ele consegue simplesmente arrotar todas as letras do alfabeto. Cara, isso é impressionante, mas as mulheres não aceitaram, infelizmente. Eu aposto como ele teria vencido. Enfim, depois de 4 apresentações, os esquilos berrantes estavam na frente, porque o DJ tropeçou na fita e a Bridget fez isso daí. Não vou mentir que achei essa cena engraçada pra caramba, mesmo sendo horrível. Quando chega nas últimas apresentações, a Heather aparece falando que não vai dançar e sim revelar todos os segredos do diário da Gwen em plena televisão. Tá vendo porque eu disse que ela era a vilã do desenho? Ela é uma verdadeira cobra, meu irmão. Entre os segredos, ela revela que a Gwen estava apaixonada pelo Trent. Pra piorar, o skate do Jeff quebra antes da sua apresentação. Então, numa tentativa desesperada, chamam ao palco o Harold
Harold, que do nada manda um beatbox sinistro e encanta o chefe de uma maneira a conseguir a vitória do seu grupo. De novo, Harold salva a pátria. Sou atacado! Heather, como sempre, manipula a galera para votarem no Justin, e ele é o perdedor da vez. Tchau, Justin, sempre lembraremos de como você é bonito. Outra coisa que acontece nesse capítulo é a Gwen jogando uma coleção de formigas na cama da Heather, se vingando por ela ter lido seu diário em rede nacional. O próximo desafio é passar por uma noite de sobrevivência no meio da floresta, e a equipe que primeiro retornar ao acampamento para tomar café da manhã, no outro dia será a vencedora. Esse foi um desafio mais tranquilo, portanto grande parte dos competidores ficam numa boa, mas Sadie e Kate se perdem no caminho e começam a discutir, enquanto os esquilos berrantes são atacados por um urso, que mais tarde se revela ser a Izzy. Mas então um urso de verdade aparece e eles são obrigados a se refugiar em cima das árvores. Os robalos assassinos estavam dormindo numa boa embaixo de uma tenda, até que aconteceu um acidente e a barraca pega fogo, os forçando a passar a noite ao ar livre. E mesmo assim, os robalos chegam primeiro. Mas como Kate e Sadie tinham se perdido, a equipe estava incompleta e eles perderam a competição. E por esse vacilo de se perder, a Kate é expulsa, mas mais triste do que isso para ela foi se separar da sua amiga, a Sadie. Nessa mesma noite, os campistas estavam conversando e no meio dessa conversa revelam seus piores medos. E por isso, no próximo desafio, cada um vai ter que superar seu pior pesadelo. E a equipe que tiver mais participantes corajosos vence. Tyler, the Creator, não consegue superar seu medo de galinhas, enquanto Beth vence seu medo de minhocas. Owen e Izzy vencem seu medo de aviões. Harold acaba se dando mal contra os ninjas. Bridget teve que passar 6 horas sozinha numa floresta. Gwen foi viva por 5 minutos. Trent teve que lidar com um mímico. Cold não consegue desarmar uma bomba e por isso perde. O Duncan consegue superar seu medo, resultando na vitória dos robalos. E quem é eliminado nesse episódio é o Tyler. O mais engraçado é que ele foi mandado embora num barco cheio de galinhas, que é o seu principal medo. O desafio da vez é viajar de canoa até essa ilha amaldiçoada, atravessar a floresta segurando a canoa, fazer uma fogueira e voltar para a ilha. Quem chegar primeiro no acampamento ganha. Nesse desafio, o Cold tenta se aproximar da Gwen, mas como ele é beta, leva logo um fora. Ele, por sua vez, percebe que uma amizade com ela poderia ser muito útil, então promete desenrolar ela pro Trent, já que como a Heather tinha lido seu diário, todo mundo sabia que ela gostava do Trent, e isso faz com que os dois se tornem amigos, tão tal que ela dá até de presente para ele o seu sutiã. Os grupos seguem pela ilha até que chegam no local da fogueira. Izzy conhece uma técnica que faz uma super fogueira. O problema é que o Harold tinha jogado os remos no fogo para tentar aumentar um pouco mais as chamas, e isso foi ruim porque dificultou a volta na canoa. E quando todos pensavam que seriam derrotados, aparece o DJ, que como um herói leva todo mundo com sua força, e assim os robalos vencem mais uma. No meio da cerimônia da fogueira chega o exército procurando pela Izzy, e como ela foge e vai embora, ninguém precisou ser eliminado. E esse tipo de coisa é o que mais desagrada os fãs dessa série, essas eliminações forçadas. Esse tipo de pilantragem também acontece com a Courtney e com a Leshauna, mas já já a gente chega nessa parte. O próximo desafio é uma espécie de paintball, misturado com caça selvagem. Aqui alguns personagens vão ser caçadores e os outros vão ser veados, e os caçadores devem atirar nos outros. Nessa altura do campeonato, a Beth desiste da sua aliança com a Heather e as duas ficam intrigadas. Quem chega na hora é a Leshauna e o tiroteio rola solto entre as três. Dessa forma, os caçadores inimigos as encontram e assim os robalos conseguem a vitória. O desafio seguinte é cozinhar 3 tipos de comida, que serão avaliadas pelo Chris, e quem fizer o melhor prato ganha. A Heather, como sempre, começa a encher o saco, e para ela parar, a Leshauna tranca ela no congelador. E é por essas e outras que a Leshauna é uma das melhores personagens do desenho. E aqui é um dos momentos de maior burrice da série, pois o pessoal prepara 3 comidas muito boas e deixa
deixam sabe quem pra proteger? Isso mesmo, o Owen. E aí não teve outra, ele comeu tudo e arruinou a disputa. E de novo, os Robalos vencem. No final desse episódio, é revelado que a Beth roubou um objeto da Ilha Amaldiçoada. E é por isso que os esquilos berrantes estavam perdendo todas as provas. Porque eles foram amaldiçoados. E por esse vacilo, todos votaram para a Beth sair. O próximo e 10º desafio do desenho é escalar uma parede imensa em dupla. Nesse episódio é mostrado que o DJ tem um coelho de estimação. E ele deixa esse coelho sendo cuidado pelo Jeff, que por sua vez deixa ele ser devorado por uma cobra, que foi pega por uma águia e que foi comida por um tubarão. O desafio seguinte é cozinhar um peixe baiacu. O detalhe é que esse peixe baiacu é venenoso, então ele precisa ser muito bem cozinhado, senão vai dar problema. Nos Robalos, a Bridget cozinha e dá tudo certo com o Jeff, enquanto nos esquilos berrantes, quem cozinha é a Lindsay, e infelizmente quem come é o Trent, que passa mal, tipo muito mal. O último teste de confiança é acertar uma maçã numa flecha que estará na cabeça do seu colega de equipe. Enfim, o DJ descobre que seu coelho foi devorado e perde a confiança em Jeff, mas aí o Duncan encontra outro coelho e o DJ recupera sua confiança em Jeff, mas por ele tirar sua venda, sua equipe é desqualificada e quem ganha são os esquilos berrantes. Uma coisa muito legal desse episódio foi mostrar o Duncan indo atrás de um coelho para ajudar o DJ, pois revela um pouco mais sobre a personalidade do Duncan, tá ligado? Por mais que ele seja esse delinquente que acabou de sair do reformatório, ele também tem um bom coração por dentro, tanto que vários personagens tiram onda com ele por causa disso. Mas enfim, vamos logo pro próximo desafio. A eliminada da vez foi a Sadie, que pra falar a verdade, nem ficou muito triste porque ela finalmente pôde se reencontrar com a sua amiga, a Kate. O próximo desafio foi liderado pelo chefe, que colocou os participantes em um duro treinamento militar. Eles fizeram várias coisas bem chatas e cansativas. Nesse meio tempo, o Duncan ficou só ridicularizando o chefe, e por causa da sua falta de respeito, foi dormir em confinamento. Então Courtney faz uma visita e eles decidem roubar a comida do Chris. Aqui a relação deles é muito bem desenvolvida, formando um dos melhores casais da série. Sério, esses momentos onde a série desenvolve as relações entre os personagens são brilhantes e elevam a série para outro patamar. Acredito que se a série focasse mais nessas relações, ao invés de ficar mostrando piadas escatológicas, o desenho seria bem melhor. Nesse episódio, a Courtney foi eliminada e todos ficam sem entender o motivo dela ter sido a mais votada. E antes que o episódio chegasse ao fim, é revelado que o Harold sabotou as votações para eliminar a Courtney, pois o Duncan ficava só enchendo a paciência dele. Então, para se vingar, ele eliminou a garota que o Duncan gostava. No desafio seguinte, os personagens deveriam praticar diversos esportes radicais e extremamente perigosos, tipo saltar de paraquedas, participar de um rodeio de alces e andar de esqui aquático na lama. Quem vencer mais desafios garante a imunidade. DJ vence o primeiro desafio e LeShawna vence o segundo, e quando tudo indicava que o Harold iria vencer o terceiro, acontece isso. Isso faz o Harold desconcentrar e perder a prova, e quem se torna vencedor são os esquilos berrantes. E no meio de toda essa loucura, as garotas encontraram uma carta de amor, escrita por um admirador secreto para uma mulher cujo nome não foi revelado. E todas as meninas ficaram curiosas para saber a verdade sobre esse mistério. E no final do episódio é revelado que quem escreveu a carta foi o Harold para a LeShawna. Na minha opinião de merda, é a melhor personagem feminina do programa. E a LeShawna não perdoa e dá um beijo no nosso querido Harold e vai pra casa muito feliz, após ver peitos e ainda ficar com a garota que ele gostava. Agora é o momento que sobraram apenas 10 personagens, sendo 5 mulheres e 5 homens, que vocês estão vendo aí na tela. E agora também é o momento que você vai me seguir lá no Instagram. Eu sempre tô postando os bastidores do canal por lá, e também tô respondendo todo mundo por lá. Então me segue lá que você vai estar me ajudando muito. O meu Insta é o mesmo nome do canal, Pericles Lima 1. Então por favor, segue lá, rapaziada. E qualquer coisa ele vai estar na descrição também. O maluco do Chris separou as equipes em duas, uma formada apenas por homens e a outra formada apenas pelas mulheres. O novo desafio da vez foi um café da manhã surpresa, onde todos os participantes iriam comer uma péssima refeição, e a equipe vencedora iria passar uma noite no hotel de luxo. O final da disputa fica empatado, com nem a Bridget e nem o DJ querendo comer os últimos pratos. E para o desempate
desempate, acontece uma disputa entre o Owen e a LeShawna, e quem vence obviamente é o Owen, pois quando o assunto é comida, ninguém supera o Owen. No próximo episódio acontece uma reviravolta e duas personagens regressam do mais absoluto nada, a Eva e a Izzy, e nesse momento as equipes foram desfeitas. A partir de agora, cada campista está no jogo sozinho, e então começa o desafio, uma roda com várias brincadeiras que vão testar a resistência dos personagens envolvidos. O último que permanecer de pé irá garantir a imunidade, e quem vence a disputa é a LeShawna. No final do capítulo, quem é eliminada é a Eva, por ser considerada uma participante perigosa demais. E sim, ela voltou só para ser eliminada no mesmo episódio, por ser considerada uma participante perigosa demais. O desafio posterior se trata de uma busca por um tesouro pirata, e a missão será encontrar umas chaves para abrir uns baús que irão garantir a imunidade. No meio desse desafio, o Trent se aprofunda na sua relação com a Gwen, e eles se beijam. A Heather viu tudo e decide sabotar esse relacionamento, indo e beijando o Trent na frente da Gwen, que ficou completamente magoada. E quem descobre isso é a LeShawna, que faz uma aliança para tentar derrubar a Heather. No final, quem consegue a imunidade é a própria Heather, e por causa da suposta traição, todo mundo vota no Trent por ele ter magoado a Gwen. Antes dele ir embora, ele fala a verdade e todos percebem que foram manipulados pela Heather. E para se vingar, a LeShawna faz a Heather tomar banho com água do esgoto. No episódio seguinte, o desafio era uma brincadeira de esconde-esconde, com apenas 10 minutos para todo mundo se esconder do chefe, que iria se encarregar de achar todos. A pessoa que fosse encontrada poderia ajudar o chefe a procurar pelos outros para ganhar imunidade. As primeiras que foram encontradas foram a Lindsay e a Heather. Os caras, por sua vez, formaram uma aliança para se proteger das minas. Depois desse pacto, os personagens foram encontrados um por um, e a última participante que sobrou foi a LeShawna, que tinha se escondido debaixo da água. Ao longo do episódio, a Heather acabou passando dos limites no assunto maltratar a Lindsay, que começou a cansar desses abusos. Quem acabou sendo eliminada foi a Bridget, deixando o coitado do Jeff muito triste, pois ele é completamente apaixonado por ela. O Jeff fica se lamentando por ter se separado da sua namorada Bridget. A nova tarefa dos campistas vai ser construir sua própria bicicleta, e depois apostar uma corrida com a bicicleta construída por outro participante. No meio da corrida, a Lindsay faz um trato com a Heather para que as duas ganhassem a corrida, mas a Heather trai a Lindsay, que acaba ficando em último, e é aí que a Lindsay cansa e fala isso pra Heather. Você já encheu a minha paciência, Maria Joaquina. Eu odeio você, Maria Joaquina. Ô, seu filho da puta! Vai lá, dá lá pro cara lá, vai lá, pô! Vai todo mundo pro caralho! E nesse mesmo capítulo, a Lindsay foi eliminada. Os participantes são convidados para assistir um filme de terror do gênero slasher, tipo Sexta-feira 13, Hora do Pesadelo e Halloween, tá ligado? Quando dão falta, os campistas percebem que Jeff e Chris foram embora da ilha, deixando eles sozinhos por lá. A rapaziada encontra uma história de um suposto criminoso que estava tocando terror na região, e então começa o desafio: fugir desse tal maluco da motosserra. O episódio é uma grande homenagem ao gênero de terror, cheio de referências sobre esse tipo de filme. Os primeiros a se separarem são Izzy e Owen. A Heather, como sempre, fica enchendo o saco, argumentando que era tudo uma brincadeira do Chris. O episódio vai rolando e aqui se forma o casal mais aleatório da série, Owen e Izzy. O Owen, na malandragem, dá em cima da ruiva foragida pra ver se ia colar, e o pior é que dá certo. E como todo mundo sabe, quando dois adolescentes começam a se beijar em um filme de terror, é a hora certa do vilão aparecer. E foi dito e feito. O criminoso aparece e faz os dois perderem o desafio. Mas antes, o Owen faz questão de abandonar a Izzy para tentar se salvar e dar de cara com a cabine de produções, onde encontra o Chris manipulando tudo. O chefe, que estava fantasiado de criminoso da Serra Elétrica, encontra um por um dos participantes, e no final só sobra os dois rebeldes do programa, Gwen e Duncan. O valentão aí tava dando um rolê e encontra o chefe, mas ele rouba sua motosserra e o derrota. Então você achou que o criminoso foi vencido, certo? Pois enquanto a Gwen estava fazendo um lanche, o verdadeiro criminoso aparece e a Gwen também consegue derrotá-lo. No final da noite, a Gwen ganha imunidade e o DJ é expulso por ele ser um covarde. Agora só restaram 7 participantes, e a nova missão seria caçar um animal e trazer ao acampamento ileso. A grande dificuldade era que o animal seria escolhido aleatoriamente, e quem se deu mal
nessa prova foi a Heather, que teve que capturar um urso. Para a sorte dela, Duncan decide ajudá-la. Todos os participantes cumprem suas partes, sobrando apenas a Heather e a Izzy. E a Heather, para caçar o urso, colocou um disfarce de veado daquele outro episódio. Porém, a Izzy acha que é um veado de verdade e a tranquilizante nela, e por esse motivo ela foi eliminada. O desafio novo consiste em um triatlo. Eles seriam algemados em 3 equipes de 2 pessoas. A primeira tarefa seria um comer e o outro dar a colheirada com a comida. A segunda tarefa era navegar de canoa até a ilha amaldiçoada. Chegando na ilha, eles deveriam trazer um artefato de lá. Porém, um campista deve ir nas costas do outro. E esse episódio é um dos melhores da temporada, porque ele desenvolve a relação entre o Jeff e a Gwen. E aqui eles conseguem superar suas diferenças e até se tornam amigos. Uma amizade muito legal que eu queria ter visto mais dela. A última tarefa era organizar um totem gigante usando cabeças dos campistas eliminados. E as cabeças deveriam estar organizadas por ordem de eliminação. E quem vence é a dupla Duncan e LeShawna. No final, o desafio acaba empatado. E quem acaba sendo eliminado é o Jeff. E para fechar o episódio com chave de ouro, ele tira uma fotografia com a sua nova amiga, a Gwen. Adeus, Jeff. Você sempre será lembrado por mim, pois foi o meu competidor favorito do programa. Próximo episódio. Nesse capítulo mostra o que aconteceu com os campistas eliminados. Eles foram agrupados em um resort 5 estrelas com a melhor comida e muita mordomia. O Jeff aproveita para voltar com sua namorada Bridget. Courtney está tentando se vingar de Harold por ele ter sabotado as votações. O Noah continua sendo chato pra caramba. Enfim, no final do dia, eles têm a oportunidade de eliminar um participante. E por um grande mal entendido, todos acabam votando na LeShawna. E é por isso que eu disse que ela teve de ser nerfada. Olha que eliminação ridícula aconteceu com ela, só assim mesmo para ela sair, porque sinceramente ela é boa demais para esse programa. No outro episódio começa uma grande chuva no acampamento e as camas dos campistas começam a boiar na água, os levando para um lugar novo, e eles entendem que o desafio da vez seria sobreviver nesse local novo. Aqui os personagens se metem em altas confusões, incluído Owen, que começa a delirar e conversar com objetos inanimados, semelhante ao filme O Náufrago, do Tom Hanks. E como já deu pra perceber, essa série é lotada de easter eggs sobre a cultura pop, e isso é um grande ponto positivo para o desenho. Dizem que a próxima temporada tem ainda mais referências, então se você quer ver um vídeo analisando luzes, drama e ação, que é a segunda temporada do programa, deixe aí nos comentários. Isso vai ajudar muito com o engajamento do vídeo, então por favor mano, deixa um comentário aí. A galera se mete em altas confusões nessa ilha, e quando se reencontram, o Owen tá todo doidão e barbudo. A galera começou a coringar nessa ilha, mano, e quando eles decidem ir embora, encontram a produção do reality, e como todo mundo sobreviveu, eles venceram o desafio, mas como não foi um desafio real, ninguém foi eliminado, menos o Coco, amigo do Owen. Ele acabou naufragando sobre as águas. Sempre lembraremos de você, senhor Coco. Os personagens são abandonados no meio da ilha. Outra vez. E agora são divididos em 2 equipes, Owen e Duncan, Heather e Gwen. O primeiro que retornar ao acampamento e tocar no grande totem vence. O chefe fala para eles terem cuidado com os ursos e com o misterioso Pé Grande. E falando sobre a lenda do Pé Grande, eu só lembro daquela outra lenda de que o Pé Grande estava no GTA San Andreas. Mano, só quem é raiz vai lembrar dessa lenda. Eu tô te falando, cara, esse vídeo tá nostálgico. O dia vai passando e as equipes seguem tentando o desafio, até que as garotas se deparam com o Pé Grande e na fuga se deparam com os garotos. Então eles propõem passar a noite juntos para se ajudarem. E é claro que era tudo armação delas. E quando os caras acordam, veem que elas roubaram todos os seus suprimentos. O Owen até consegue chegar primeiro no acampamento, mas como ele não toca no grande totem, quem vence o desafio são as garotas. Quem é o eliminado da vez é o Duncan, simplesmente um dos melhores personagens do desenho. Próximo episódio. Agora só restaram 3 personagens, Heather, Owen e Gwen. E o próximo desafio foi o mais nojento de toda a série. Sério,
sério, eu tive dificuldade pra assistir esse episódio, porque foi muita nojeira, meu irmão. Foi só porquice. A missão agora era realizar um desafio proposto por cada um dos membros eliminados do reality. E esses desafios envolveram tanta coisa nojenta que eu prefiro nem falar. Acontece que no final, a Gwen e o Owen se juntam para derrotar a Heather, que não desistiu fácil. Mas aí chegou um desafio que ela não pôde suportar: raspar a própria cabeça. Ela recusou, mas mesmo assim tem a cabeça raspada. Para piorar, ela ainda foi eliminada. Último desafio. Agora sobraram apenas 2 participantes, Owen e Gwen, e o desafio final era uma junção de vários desafios, tipo subir num mastro, depois cruzar 300 metros se equilibrando e segurando um ovo de águia, e para finalizar, apostar uma corrida. Quem ganhasse a corrida ganharia o programa. Bom, essa corrida até que é bem legal, e o final do desenho é interativo, ou seja, as pessoas que estavam assistindo o desenho na época do seu lançamento poderiam votar para escolher o vencedor, e na maioria dos países, incluindo o Canadá, que é o país criador do desenho, e do Brasil, que é o país que a gente mora, o vencedor foi o Owen. Portanto, os fãs do desenho consideram que o Owen foi o vencedor canônico, por ele ser um vencedor no Canadá. E assim termina Ilha dos Desafios, um desenho que eu adorei assistir, mesmo tendo um humor bem nojento, tipo, o Owen tem que ficar aparecendo peidando toda hora, e isso é muito chato. Além de que tem uns episódios que não contribuem muito para a narrativa, sabe? E também tem essas eliminações forçadas, mas mesmo com esses pontos negativos, eu adorei a experiência de assistir esse desenho e recomendo demais. Os personagens, as suas relações e as eliminações fazem esse desenho ter uma vibe única, e eu recomendo muito que você assista tudo. Os episódios estão todos disponíveis aqui no próprio YouTube, então aceite minha recomendação e se divirta muito assistindo Ilha dos Desafios. E rapaziada, agora é a hora que aquele convidado especial que eu falei que ia aparecer vai chegar. Ninguém menos que o dono do canal Mito R380, um canal focado apenas em drama total. E o cara manda muito bem, mano. Sinceramente, o canal dele é incrível, sempre se aprofundando por um universo bizarro que é esse desenho. Então convidei ele para dar sua opinião, muito mais bem embasada do que a minha, sobre a primeira temporada de Drama Total. Lembrando que o canal dele vai estar no comentário fixado, então quando terminar esse vídeo vai lá conferir o canal do cara. E aí pessoal, beleza? Galera, eu sou o Mito R380, pra quem não me conhece, eu tenho um canal focado em vídeos de drama total e shorts, principalmente de memes, sobre outros desenhos e outras coisas. E bem, eu tô aqui pra falar sobre a primeira e melhor temporada dessa maravilhosa franquia chamada Drama Total. Muito obrigado ao Pedix pela oportunidade, e a minha função aqui vai ser basicamente falar minha opinião sobre alguns pontos e também complementar um pouco o que o próprio Pedix disse. Então, bora! Ao começar pelos personagens dessa temporada, que cara, são ótimos. Muitos deles conseguem se destacar fazendo seu jogo, brilhando nos desafios ou simplesmente sendo engraçados. O bom nessa primeira temporada é que ela passa aquela sensação de reality show e vários personagens são muito identificáveis. Mas ressaltando apenas alguns, temos o Owen, que foi pro programa no modo culposo e conseguiu ganhar ainda. Ele ganha alguns desafios, faz diversas amizades e avançou tanto a ponto de ser o campeão da temporada, ganhando em cima da Gwen, uma personagem que começa o programa sendo uma gótica chata e depressiva, mas que tem um desenvolvimento perfeito, entrando em relacionamentos, fazendo amizades, ela ganha seus desafios e vai para a final com muitos méritos, sendo a principal responsável pela queda do império da Heather, que pra mim é a melhor personagem da temporada disparado. Ela faz a série andar, é uma personagem com foco na estratégia e ela vai muito bem fazendo isso. Ela elimina a Eva, Justin, o Trench numa das maiores vagabundagens e jogo sujo do programa inteiro, e Beth e Lindsay, que foram suas capazes da temporada inteira e que foram eliminadas justamente por ela. Ela ganha várias imunidades, treta com todo mundo, fez a vida da Gwen um inferno em certo ponto e chegou no top 3 muito merecidamente. E o último personagem, para isso aqui não ficar muito longo, que é o meu favorito, Duncan. Um bad boy que dava medo em muita gente, protagonizou o casal da franquia com a Courtney, o mais famoso de todos,
ganhou alguns desafios e se tornou um dos favoritos do público e da produção, chegando também a ser o campeão da segunda temporada. Um personagem legal, bastante identificável, que tem vários de seus feitos. Tem vários outros personagens muito bons, como Harold, Jeff, Leshana, entre outros. Mas aqui você já percebe que os participantes eram muito bons. Não só eles, mas como as interações em volta deles. Diversas amizades, alianças, rivalidades, casais. Era um verdadeiro caos esse programa. Se destacando muito o casal entre Duncan e Courtney, não só por toda a sua história e desenvolvimento, mas como diversos momentos que eles têm juntos. A rivalidade entre Heather e Gwen, que foi uma verdadeira batalha envolvendo Exposed, traição, a vitória da Gwen tirando a Heather no melhor episódio da obra. Heather e Leshana, que foi além da provocação, já saíram no soco várias vezes, entre outras. Era realmente um reality show e bem melhor do que temos atualmente. Sobre a comédia e humor, cara, várias piadas e momentos adultos, como da Gwen, da Heather, Leshana, Jeff, o homem andando pelado pela ilha diversas vezes. Tinha uma piada de peido uma vez ou outra, né, normal, mas o humor se destacava, eles não tinham medo de apostar nisso. Era um desenho muito adulto, tipo apenas um show Hora de Aventura. Saudades. Mas mesmo com tudo isso, a temporada não é perfeita. Se tem algo que deixa muito a desejar, são as eliminações. Diversas delas feitas com motivos inexistentes ou completamente preguiçosos, ou fusos de roteiro e falta de sentido, como a da Leshana, onde todo mundo fala o nome dela sem querer numa prova de eliminação, o que acaba se espalhando como elimina ela. Temos a da Courtney, onde o Harold troca os votos, o que ok, foi uma ótima eliminação e uma ótima jogada, mas o Harold não poderia ter feito isso de novo, considerando que ele sai no episódio seguinte. É um furo de roteiro. Também temos o Jeff, que é eliminado mesmo todo mundo gostando dele, a Lindsay, que apesar de muito icônica, é um completo furo com as regras dos desafios, entre outras. Então eu diria que esse é o maior ponto negativo dessa temporada, eles não capricharem ou não deixarem algumas eliminações muito claras, deixando muitos furos de roteiro, mas que em compensação também não tem muitos outros. Então, com tudo isso dito, Ilha dos Desafios pra mim tem uma nota 9. É um ótimo desenho, muitíssimo recomendável, e além dessa temporada tem outras 7 temporadas mais 2 spin-offs. Então se você quer saber mais sobre a série, só acessar meu canal, o link no comentário fixado. Muitíssimo obrigado pela oportunidade, pedem que se expandir a visibilidade da série aqui no Brasil, e no geral é isso. Fiquem com Deus, falou! Porque as outras crianças têm pôneis. Fala rapaziada, e como prometido, estou aqui no final do vídeo para fazer uma tier list e daqui a pouco um ranking dos casais. Eu só queria começar avisando que eu nunca fiz isso, eu nunca gravei a tela do meu computador. Eu nunca passei mal tomando leite. Tá ligado? Então se ficar um pouco mal feito ou coisa do tipo, eu peço paciência porque é a primeira vez que eu tô fazendo. Agora, sem mais enrolações, vamos logo pra tier list. Então, começando... olha a personagem que a gente vai começar falando, a Eva. E, sinceramente, desculpa se tem algum fã da Eva por aí, mas não tem o que dizer, mano. Ela é chata. Ela é tão chata que ela conseguiu ser expulsa do programa 2 vezes. Não tem como, ela bateu um recorde. E é engraçado como a gente vai do lixo pro luxo, né? Porque depois da Eva, o personagem que aparece aqui é o Owen. E, mano, é o Owen, tá ligado? Não tem nem pra onde. Deuses, deuses, deuses supremo. Agora a Beth. Bom, o que falar sobre a Beth? A Beth não tem tanto destaque ao decorrer da série, mas não dá pra dizer que ela é uma personagem ruim. O destaque dela vem quando a gente lembra da relação dela com a Heather, porque ela começa sendo usada pela Heather. Quando ela se depara a cobra que a Heather é, ela larga a mão dela. E é incrível porque é uma personagem que bate de frente com a Heather. E isso é muito bom porque a Heather é uma vilã. E existem muitas pessoas igual a Heather na vida real. Então quando chega alguém igual a Beth e bate de frente com ela, fica muito satisfatório de se assistir. Mas também não dá pra dizer que ela é uma deusa, né? Então ela vai pra cá. Bons personagens. Agora o chefe. Mano, o chefe é brabo. Ele é um ex-militar e trata os campistas como se fossem soldados. Então, pelo fato dele não ter frescura, dele ser um cara bem casca grossa, ele vai pra um bom personagem. E mano, o Jeff. Pra mim, o Jeff é simplesmente o melhor personagem da série. Então, obviamente, ele vai pros deuses. Agora a mulher que todo mundo era apaixonado quando era mais novo. Gwen. E mano, ela é incrível. Tanto a aparência dela, como o jeito
sentimento e até o desenvolvimento que ela tem, seja com seus colegas ou seja com seu namorado, o Trent. É tudo muito bom, tudo que envolve essa personagem é muito da hora. Então, não tem como, deuses. Agora, a vilã da série, Heather. E aqui eu preciso dar um adendo. Quando eu falo que a Heather é uma excelente personagem, eu não estou falando que eu gosto dela, afinal ela é a vilã da série. Então não é como se eu amasse a Heather. Eu amo a função que a Heather tem na história. Ela é a vilã disso. Ela faz a trama andar e isso é incrível. Você sente ódio, você realmente tem raiva da Heather. E quando um personagem desperta tantos sentimentos no espectador, significa que ele executou bem a sua proposta. E como a maioria das pessoas que assistiu odiou a Heather, significa que ela é uma boa personagem. Agora, simplesmente o personagem mais maluco da série, Chris MacLean, o apresentador. E me disseram até que na primeira temporada ele é bem de boa, depois ele fica ainda mais maluco. Mas como eu não assisti, eu vou analisar apenas o que acontece na primeira temporada. E cara, ele é um personagem muito bom, ele é muito engraçado, ele faz umas pequenas críticas a toda essa cultura das subcelebridades e ele tem muito carisma, então não tem como ser outra coisa. Bridget, a loira good vibes. Sinceramente, eu não tenho muito o que dizer sobre a Bridget. Aquela cena dela no show de talentos foi muito engraçada, mas acho que o ponto mais positivo sobre ela é a sua relação com o Jeff. Tirando isso, ela não é uma excelente personagem nem nada do tipo, mas ela é sim uma personagem legal. Então vai para os bons. Agora falando sobre o DJ, ele é um cara muito gente boa que não gosta de injustiças e se dá muito bem com a natureza, seja as plantas ou os animais. E ele acabou ficando quase perto dos finalistas, então o cara tem um certo mérito aí. Não vou dizer que ele tá no patamar dos deuses, mas ele é sim bem legal, embora seja um covarde. Oh, agora sim um personagem sinistro, Duncan, o valentão da série. Rapaziada, o Duncan é aquele tipo de personagem que todo mundo queria ser igual a ele quando assistiu o programa na infância, porque ele é B10, ele tem um visual bacana, ele é muito estiloso e mesmo com toda a fama dele de ser uma pessoa um tanto instável, ele é sim uma boa pessoa, tanto que ele até ajuda o DJ a reencontrar o seu coelho. E não tem como, não tem como. Toma, Harold. Eu particularmente não sou o maior fã do Harold. Eu gosto de como ele salvou a equipe dele algumas vezes, como na parte do beatbox e no episódio da queimada, mas tirando isso não tem nada que me faça acreditar que ele é um personagem excelente. Mas em respeito ao meu amigo Mito R380, que considera ele excelente, e a todos os fãs do desenho que também consideram ele excelente, eu vou colocar ele no patamar dos deuses. Agora o sortudo que conseguiu namorar a Trent. O Trent é aquele típico cara boa pinta, aquele cara que é super gente boa e que também é uma boa pessoa. Além dele ter uma relação muito bem desenvolvida com a Gwen, que faz a gente querer ver mais, tá ligado? Mas ainda assim eu não sei se dá pra considerar ele excelente, então vou colocar ele na lista dos bons. Izzy, a foragida da polícia. Cara, a Izzy é uma boa personagem, tanto que ela foi eliminada, voltou e ainda conseguiu durar mais alguns episódios. E também do nada ela meio que se torna um casal com o Owen. Porém, o Owen vacila com ela e depois ela mete o pé na bunda dele. A Izzy é aquela típica personagem que, por fora, até parece ser uma pessoa do bem, mas que já fez muita coisa que ninguém sabe. O que será que ela fez para ser considerada uma procurada? Mano, eu não sei, mas tem caroço nesse angu. Vai lá para bons personagens. Oh, agora sim, menino. Personagem excelente. Leshauna. Cara, eu nem sei por onde começar. Primeiro que ela não deixa ninguém passar a perna nela. É aquele tipo de pessoa que se impõe e não tem medo de assumir consequências, tá ligado? Além disso, ela sempre tá lá pra proteger os indefesos. Sempre que ela vê alguma injustiça, ela se mete no meio pra tentar ajudar. E isso dá muito carisma pra ela. Além de que ela briga com a Heather a série inteira. E isso é bom, porque ela não simplesmente discute com a Heather. Ela pega a Heather na porrada. E pra alegria da nação, ela ainda fica com o Harold. Mano, não tem como. A Leshauna é braba. Agora a Lindsay. A Lindsay não é uma pessoa ruim. Ela foi apenas manipulada pela Heather desde o início. O que por muito tempo é chato, porque a Heather dá muitos indícios de que ela é uma pessoa ruim. E a Lindsay não consegue sacar, então às vezes a gente fica com um pouco de raiva dela. Mas quando ela finalmente percebe a cobra que a Heather é, cara, é um momento muito satisfatório, fazendo ela se tornar uma personagem muito boa, o que leva ela direto para a lista dos bons personagens
personagens, Ezequiel. Mano, esse cara nem demonstrou muito porque ele foi pro jogo, porque ele foi o primeiro eliminado, então nem deu tempo dele ser desenvolvido, mas eu admito que eu gostei muito da participação dele. Pelo menos naquele momento que ele tem que pular do penhasco até o lago, ele demonstrou ser muito brabo, e eu admito que queria ter visto mais dele, mas como ele não aparece muito e portanto não foi desenvolvido, ele vai inaugurar a categoria de quase relevantes. Tá vendo aqui, mano? Olha o tanto de personagem que tá na categoria deuses e o tanto de personagem que tá na categoria bons personagens. Isso apenas mostra como essa série é boa, como essa série conseguiu criar excelentes personagens marcantes, tá ligado? E mesmo que a história do desenho não seja a mais complexa do mundo, ele se destaca justamente por isso, por esses excelentes personagens que ele tem. Agora o Cold, que é o personagem que eu mais me identifico por motivos que eu tenho vergonha de falar. Ele é um cara muito gente boa, aquele típico nice guy, tá ligado? Mas acaba só passando vergonha. Merece estar nos bons personagens. Justin, a função dele na série é basicamente ser bonito. Praticamente ele nem tem linha de diálogo, sabe? O cara quase não fala nada. Então, por não ter nenhuma característica notável, além da sua aparência, ele vai inaugurar a categoria totalmente relevantes. Me desculpa aí aos fãs do Justin. Quem entra nessa categoria junto com ele são essas duas aqui. Não tem como falar de uma sem falar da outra. Sadie e Kate. Eu nem sei quem é a Sadie, muito menos quem é a Kate. E basicamente elas só ficam conversando, fofocando e não tem uma participação muito grandiosa na série. Agora, esse sim é um personagem que eu detesto. Noah. É aquele tipo de pessoa que se acha superior aos outros, mas na verdade ele só é um cara extremamente antipático. Esse cara só fala besteira, meu irmão. Ele só quer ser melhor do que todo mundo. E eu não gosto disso, tá ligado? Então, mano, Senhor Coco, tem como, né? Deuses. Agora, esse é um personagem que eu não sei nem o que falar. Eu nem lembro o nome dele. Eu nem lembro de fato o nome dele. E por último, a Courtney, que ela começa sendo aquela personagem meio chatinha, mas depois a gente vai se apegando a ela. Principalmente porque ela teve talvez o melhor casal de toda a série. É ela junto do Duncan. Mano, é um casal muito bom. O problema é que na hora que eles se formaram, a Courtney foi eliminada. Uma tristeza, queria ter visto mais disso. Mas de qualquer forma, ela é uma boa personagem. Agora, fazendo um ranking dos casais, a gente começa pelo pior casal da série, Tyler e Lindsay. E ele não é um casal ruim, ele não fez nada de errado. E esse casal se resume em duas pessoas meio idiotas namorando. São duas pessoas que não têm muito conteúdo, que não possuem muitas coisas a agregar. Então por isso fica em último. Em quinto lugar foi um casal totalmente inesperado. Eu pelo menos não esperava de maneira alguma que esse casal fosse existir. E que por isso não consegue uma posição melhor na lista, porque ele veio do nada e também sumiu do nada. Owen e Izzy, o gordinho gente boa com a menina psicotapa. Era um casal que poderia ser excelente, mas como durou muito pouco, porque rapidamente o Owen faz uma besteira e a Izzy termina com ele, acabou ficando em quinto. Em quarto lugar, Bridget e Jeff. E sim, por mais que o Jeff seja o meu personagem favorito, o relacionamento dele com a Bridget nunca foi nada demais, entende? Sim, foi até legal acompanhar, mas não foi aquele casal com aquela química, aquele casal que a gente esperava, entendeu? Foi um casal normal, nem bom e nem ruim. Merece o quarto lugar. Em terceiro lugar, um casal muito da hora e que infelizmente também durou pouco. Na verdade ele durou só um beijo. Harold e Leshauna. Eu achei legal porque o Harold é um personagem muito amado e a Leshauna é a minha personagem favorita. Eu pelo menos acreditei que a Leshauna fosse dar um fora nele. Mas como ele escreveu vários poemas, ele foi um cara muito romântico e gente boa, acabou dando certo e a Leshauna quis ficar com ele. É isso aí, Harold. Meus parabéns. Conseguiu namorar com a mulher mais firmeza da série. Em segundo lugar, um casal da elite, um casal top, Gwen e Trent. Mano, esse casal é muito bom. Ele é tão bom que gerou inveja e a Heather tentou separar tudo, mas no final eles voltaram. E cara, não tenho o que dizer, esse foi o casal que teve o melhor desenvolvimento da série, porque basicamente é um casal que é citado do início ao fim e tudo que envolve ele é legal, até mesmo a participação da Heather. Mas
Mas eu acho que por basicamente opinião minha, tem um casal que eu considero melhor, porque esse casal pra mim tem a química absoluta, que é o casal que vai estar em primeiro lugar, Courtney e Duncan. Mano, esse casal é perfeito. Eu acho que eu gosto muito dele porque é aquele lance dos opostos se atraem. O Duncan é aquele cara todo errado, todo maluco, e a Courtney é aquela certinha, aquela menina que quer fazer tudo da maneira mais organizada possível, sabe? E cara, esse casal me cativou demais. Porém, infelizmente, quando eles se tornam um casal, a Courtney é eliminada. Cara, essa série é viciada nisso. Ela forma um casal só pra separar depois. Então é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo. E só um adendo rápido. Olha isso. Olha esse ambiente de gravação. Vocês estão vendo um ar-condicionado aqui, mas vocês acham que eu ligo? Mano, eu não tenho dinheiro pra pagar a conta de luz. E como, se eu ligar o ventilador, o áudio vai ficar muito ruim, e se eu abrir a janela, o áudio também vai ficar ruim, todos os vídeos do canal, desde o começo, eu gravo assim, ó. Basicamente, eu tô numa sauna. Por isso, de coração, deixa um like aí, mano. E é isso. Fique com Deus, que é a base de tudo, e tchau!